do movimento e acaba travando. Então, por que acontece isso? O que eu explico é o seguinte: é um mecanismo de defesa. Da mesma maneira que você toma um copo de água e desce uma gotinha pelo canal errado e o seu corpo tenta expulsar, você começa a tossir. A coluna não tosse, mas o que acontece? Os músculos se contraem para te proteger e você não fazer um movimento que está fazendo com que esse disco comprima o sistema nervoso, tá? Agora, também tem dor irradiada, não é isso? Então, o que acontece? Quando começa a comprimir a raiz do nervo, o trajeto dele fica comprometido, por isso que a dor é irradiada. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa falar: mas eu tenho muita queimação na panturrilha, me queima a panturrilha. Por que não é problema na panturrilha? Na verdade, o nervo está sendo comprimido e aí a terminação nervosa vai para aquele ponto e por isso ele tem dores irradiadas. É muito comum formigamento, né? Então depende da intensidade da hérnia. A pessoa pode sentir dor, depois ela pode sentir formigamento, depois ela pode perder um pouco da sensibilidade. Sim. Se essa hérnia ela avança um pouquinho mais, aí ela já começa a fazer o quê? A perder força motora. A pessoa tenta levantar um pé, por exemplo, e não tem força. Nossa, é muito ruim, né? Então, geralmente nesse caso, é um caso que a gente precisa verificar se é necessário uma cirurgia. Quando tem diminuição de força motora e reflexo, é um caso que a gente precisa consultar um neurologista. Antes disso, o tratamento quiroprático ele é indicado e não tem nenhuma contraindicação. De qualquer forma, se for um caso de cirurgia, você mesmo indica, não é isso? Exatamente. O que acontece? Quando a gente faz a primeira consulta, a gente vai levantar todo o histórico da pessoa, porque para a gente diagnosticar, a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo e fazer uma série de testes. Então, por exemplo, tem pessoas que têm 4 hérnias de disco, na região lombar, por exemplo. Qual dessas hérnias é a hérnia que está dando sintoma? Para isso é que tem que ter uma examinação muito boa. Certo. Então, por exemplo, se a pessoa tem dor na frente da coxa, é uma raiz de nervo, é um local. Se a pessoa tem atrás da coxa, é outro. Se a pessoa tem no pé, é outro. Então, a maior dificuldade de um diagnóstico de hérnia de disco é saber exatamente qual que é o local que está que está havendo essa compressão. Agora, independente o tratamento é diferente se houver um tipo de compressão ou outro? Numa raiz ou na outra, é isso que eu quis perguntar. Sim, porque o que acontece? A quiropraxia ela vai resgatar o funcionamento daquele ponto. O tratamento quiroprático, na verdade, o que ele faz? Ele vai atuar melhorando o funcionamento daquele ponto, para abrir um pouquinho o espaço do disco. É um tratamento de manipulação articular. Popularmente as pessoas falam estralar a coluna. Só que eu não gosto muito de usar esse termo, porque as pessoas... Estralar a coluna é fácil, né? Tem muita gente que fala que estrala a coluna. Só que a coisa da quiropraxia é justamente que esse profissional ele estudou 4 anos e meio em uma faculdade, ele fez um bacharelado para justamente saber fazer essa correção. E dói isso? Não é doloroso. O que eu falo que a sensação é agradável. Quando as pessoas estralam os dedos, a sensação é de bem-estar. Então imagine quando você tem uma compressão no nervo e de uma maneira bem suave, específica, indolor, você faz um ajustamento que você sente um estalido e diminui a pressão daquele nervo. Normalmente é possível já sentir um alívio desde a primeira sessão. Mas isso volta? O que mantém? Então, aí o que acontece? O tratamento ele é por etapas. Então, primeiro eu preciso tirar a compressão do nervo. Eu tirando a compressão do nervo, os sintomas desaparecem muito. E depois precisa fazer um trabalho de correção, de fortalecimento dos músculos que inserem na coluna. E isso pode ficar com um ótimo funcionamento e durar por muito tempo. Bom, nós vamos falar mais no nosso próximo bloco. Agora ouça uma dica do Dr. Alberto Santini Filho, nosso terapeuta ortomolecular. Alberto,